Boa noite. Eliel, é um prazer estar fazendo essa live aqui com você hoje. Estou falando da Bahia, né? Feira de Santana. E deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos hoje no dia 3 de dezembro de 2020 para falar de um tema que é sobre o território do Brasil, né? Território brasileiro e sociedade no início do século XXI. Um tema muito bom. A gente vai trabalhar hoje com um livro Território e Sociedade no Início do Século XXI, do próprio Milton Santos, né? Esse livro aqui. Bom, esse livro, qualquer pessoa pode baixar na internet, tem um PDF dele. Ele foi lançado em 2008, mas já tem a 12ª edição dele. Ele trabalhou com a Maria Laura Silveira, que é da USP, e nessa edição que eu estou em mãos, ele trabalha vários assuntos, né, de fronteiras, e a gente vai trabalhar alguns problemas, desde a questão do uso do território até a constituição dele. Bom, então vamos começar esse tema. Na verdade, Milton Santos ele é um clássico da geografia, né? A gente sabe que o edital do CACDista, ou do concurso, o 6.3 fala sobre relação Estado-território, né? Sobre a forma de apropriação política do espaço, né, brasileiro. Então, o livro começa com os problemas de periodização, né? Ele fala sobre os meios naturais, né, os sucessivos meios técnicos. Ele vai falar também sobre o Brasil como arquipélago, que, na verdade, ele trabalha aquele conceito que foi colocado lá num livro bem antigo do Sinésio Sampaio, né, que fala sobre que o Brasil, na verdade, era uma ilha, uma grande ilha, e que tem várias implicações aí com relação à constituição do meio técnico, científico e informacional. Bom, eu sei que você trabalhou com os slides aí, mas assim, eu vou dar uma pincelada aqui, dar um pontapé, e depois eu deixo a bola com você, tá bom? Eu vou começar, eu vou começar a trabalhar algumas questões aqui que a gente viu na leitura, que fala sobre a questão da redistribuição, né, do território, né, no início da industrialização do Brasil, né? E aí o ponto que eu mais achei interessante foi a formação da região concentrada e a urbanização do interior. Mas tem também a integração regional. Aí você tem o Milton Santos ele colocando que a Constituição do território brasileiro ele passa também pela reorganização produtiva desse território, né? Então, por isso que ele vai trabalhar essa questão da redistribuição da população, a economia, o consumo, né? A geografia em movimento. Então, ele vai trabalhar desde a reorganização produtiva do território até as atuais círculos de cooperação assim espaciais da produção. Aí depois da segunda parte, que eu não li o livro na sua segunda parte, ele vai falar sobre o território brasileiro do passado ao presente. Mas o que é que a gente pode começar a se desvelar nesse assunto? As desigualdades territoriais do Brasil. O Brasil é um país, como a gente sabe, com uma grande malha hidrográfica, né? Uma rede hidrográfica. Tem também a questão de ser, segundo o próprio autor do livro, uma tentativa de construção de um desenvolvimento nacional e autônomo, baseado aí na substituição. Isso quando fala também da questão da entrada dos capitais estrangeiros, né? Reduzido aí a atividade internacional. O governo, assim, naquela época de 1930 para cá, bom, ele primeiro vai falar de 1920 até 29, que tem um bom comportamento do setor externo e a capacidade de importar, né, a entrada de capital estrangeiro. Depois ele vai trabalhar o fomento, né,
por meio de crédito especializado. Aí ele vai para 1946. Isso está bem explícito no livro. É a substituição de importações e processos de industrialização. Bom, aí a partir daí ele vai até 1982, que é a ampliação do planejamento econômico, e depois uma longa fase aí de quando a gente tem a consequência do capitalismo mais definido. Bom, mas aí eu vou me voltar agora para essa coisa da ideia que ele falou de debater e compreender essa temática do território. A gente sabe que racionalmente, o território do Brasil, inclusive tem um autor que ele cita no livro, que é o autor Sinésio Sampaio, né? Mas tem também outros autores que vai durante todo o processo de escrita do livro, ele vai contar a história do território, o caminho percorrido nas etapas, né? Como as atividades econômicas tão diversas, né? Como foram se adequando ao território. Então, o livro tem uma criticidade bastante interessante, porque ele busca trabalhar, ou seja, o território com algumas falas de personagens que a gente já conhece por demais. Primeiro, ele vai citar Darcy Ribeiro, no que tange a antropologia, vai falar sobre Florestan Fernandes, que vai falar sobre a cultura brasileira, o próprio Celso Furtado, né? O território existe assim, como Brasil nação. Então, o meio geográfico assim vai ser bastante colocado. E aí, o Celso Furtado, como eu havia acabado de comentar, tem também Caio Prado Júnior. A gente não pode deixar de lembrar que essa dualidade, né, brasileira, ou seja, primeiro ele fala sobre a teoria dos ciclos longos, né, mais ou menos 50 anos de expansão do nosso território. E depois vai falar de ciclos menores, ciclos médios, de 10 anos. Mas na história assim econômica do Brasil, o Caio Prado Júnior, ele tem uma periodização mais frutífera. Aí ele vai falar de 8 momentos. Primeiro, as preliminares do nosso território, de 1500 a 1530. Depois ele vai comentando sobre a ocupação efetiva desse território, aí o início da agricultura, né, a expansão da colonização, a partir de 1640. Aí, quando chega em 1770, com a mineração, a ocupação do Centro-Sul, a pecuária do Nordeste, que, inclusive, no livro vai falar que essa pecuária servia para alimentar aquela população que habitava mais no litoral. Então, você percebe que o livro todo vai trabalhar essa questão de território e marcadamente observado que a ocupação populacional vai ser justamente presente nas faixas litorâneas do país. E essa ocupação se dá... Por isso que tu citou no começo, né, que o Brasil era tido como um arquipélago, porque as regiões não se comunicavam e isso fazia com que a nossa industrialização, nosso desenvolvimento fosse muito precário na época, né? Exatamente. Uma vez que o meio de transporte mais usado era o quê? Era por meio externo, pelo mar ou pelos os rios, né? Então, e aí ele vai falar sobre os grandes bacias hidrográficas, né? Ele vai levar aí desde lá a bacia hidrográfica da Amazônia, descendo pelo Araguaia, ele vai citar também o Parnaíba, vai citar esse setentrional, né, espaço dos recursos hídricos brasileiros. Então, voltando para essa questão da periodização, existe uma preocupação de quando renasce a agricultura e a incorporação aí da atividade pecuária, essa que seria uma quarta assim, um quarto momento. Depois ele vai para um outro momento que
assim, a era do liberalismo, que é a partir de 1808, a abertura dos portos. Então há um declínio aí também do pacto colonial e aí aparece uma capacidade industrial, né? E aí o Império Brasileiro, que era escravocrata, e também há um surgimento de uma aurora burguesa. Quando chega em 1889, o Brasil aí já se torna já uma república, dentre há uma decadência, né, do trabalho servil, ou seja, ele vai citar no livro, inclusive, que em 1889 o país tinha praticamente só 10 milhões de brasileiros, de habitantes, entre reinóis e brasileiros mesmo. Quando chega em 1920, que existe aquela imigração maciça de estrangeiros para substituir o trabalho escravo para o trabalho assalariado, aí ele vai dizer que dentro desse número você tem quase 2 milhões de estrangeiros aqui ocupando, principalmente aquele Vale do Paraíba, a região fluminense, que tinha também produção de café, né, de açúcar, né, no Nordeste. Aí você tem Pernambuco, Bahia e alguns outros centros que tinham ainda uma grande produção do açúcar. Mas, nesse momento, com a decadência do trabalho servil e a imigração, a gente vai ter dois subperíodos. Um é a industrialização do imperialismo e outro é a crise do sistema capitalista, que aí já passa a partir de 1930. É quando o Celso Furtado lança o livro dele, e aí ele traz os fundamentos econômicos da ocupação territorial brasileira. Então, já estou só concluindo esse início de fala para a gente já partir para outros debates. Então, a implantação dessa empresa agrícola do século XVI até o século XIX, praticamente, porque a economia escravista mineira ela foi até o século XVIII. Então, existe uma economia baseada no café no século XIX e que, finalmente, a economia de transição para o sistema capitalista industrial vai chegar no que ele chama de região concentrada, né? Que aí é o ponto máximo do Milton Santos. Ele é um excelente autor, né? Deu aula em Sorbonne, na França, foi para a Suíça, foi para vários países da Europa, trabalhou com vários colegas lá. Bom, então, a partir daí, você tem várias situações de industrialização do país, né? Ou seja, você tem São Paulo como um grande centro produtor, né? Você tem a questão dos portos. Ele, inclusive, no capítulo 2 do livro, ele vai falar o seguinte, ele vai colocar para nós como o território ele conseguiu ter essa formação baseado no que ele chama de constituição do meio técnico científico informacional. Aí ele vai falar sobre aeroportos e portos, construções, irrigação, energia elétrica, refinaria, bases materiais das telecomunicações, a questão da geografia e pesquisa. E a constituição desse meio técnico científico informacional, ele vai trabalhar sobre a descentralização industrial, que é quando ele, inclusive, coloca no livro que São Paulo, como uma grande metrópole que surgia ali industrial, vai puxar os nordestinos para haver uma imigração. É quando, em 1930, a imigração de brasileiros vai ser maior do que a imigração de estrangeiros. Então, ele vai colocar isso bem claro, que a região concentrada, que é justamente a chamada região de São Paulo, ela vai influenciar, né, os movimentos migratórios internos do território, assim, Pernambuco, porque ele vai dizer que, inclusive, 40% dos nordestinos vão para São Paulo, né? Ele vai trabalhar vários dados, onde os estados daquela época começaram a se movimentar. É importante, Galdês, é importante dizer também que essa questão de região concentrada foi tão bem vista
pelo Milton Santos, que na redivisão do Brasil, ele colocou a região concentrada, né, que era o sul e o sudeste aglomerados. Aí teria o nordeste, o centro-oeste e a Amazônia. Então, ele teve essa sacada tão grande que, pô, se lá é concentrado, vamos criar um conglomerado do sul e do sudeste chamando de região concentrada. Exatamente. Então, a partir da década de 30, você tem aí no sul uma indústria importante, né? Que São Paulo se torna uma metrópole industrial, onde estavam presentes aí o quê? Primeiro, uma fabricação, ou seja, vários tipos de fabricação. O país inteiro reconheceu uma quantidade de solicitações, sobretudo a necessidade de concretizar essa integração nacional. E a partir da Revolução de 32, precisava ampliar o mercado, porque ele diz lá no livro que a extinção dessas barreiras à circulação de mercadoria entre os estados da União marcou o avanço aí fundamental no processo de integração econômica do espaço nacional. Então, faltam, porém, assim, variáveis de sustentação que seriam as estradas. E aí é nesse momento que nós vamos ter o início das rodovias, né? Da integração no espaço nacional por meio de vários outros meios. Essa parte das rodovias, conectar os arquipélagos, né, é um tema muito bom de integração, não só nacional, né, mas de construção de uma identidade territorial brasileira. E como o Brasil iria, nesse sentido, utilizar esse território. Então, a partir dessa integração, por exemplo, houve a possibilidade de ter essa revolução do meio técnico, científico, informacional que ele tanto cita no livro dele, né? Então, a gente se debruça sobre um novo meio geográfico que trabalha o seguinte, ele vai, inclusive tem um livro que fala sobre essa questão do ser humano, né? Ou seja, o brasileiro que vai ocupar esses espaços aí para o trabalho, né? O avanço fundamental seria essa integração, como começou pela região circunvizinha ao estado de São Paulo, aí você influencia Minas, você influencia o Sul, o Rio Grande do Sul, você tem relações comerciais facilitadas pela existência de um embrião de transporte, essa integração vai começar pela região, como eu já disse, de São Paulo, mas as relações comerciais eram facilitadas por essa existência desses mercados próximos, né? Que permitiam um tráfego. E assim, essa racionalidade vai perdurar até a industrialização mesmo do território nacional da década de 70, 80. Ou seja, quando você tem aí vários governos militares investindo maciçamente na Rio-São Paulo, você na Cuiabá, Santarém, na Belém, Brasília. Então, você tem uma redefinição dos espaços por meio dessas novas rodovias. Né? O slogan do regime, o slogan do regime militar, né, entre um dos slogans, era integrar para não entregar, né? Integrar para não entregar. E isso foi, na verdade, um slogan de ocupação do centro-oeste do Brasil. Porque a gente percebe nos números, a gente vai ver lá, o seguinte, que o país ele era muito povoado, muito pouco povoado no centro. Então, com a criação da nova capital federal em Brasília, você vai levar para ali vários assim movimentos, né? Não só de assentamento de novas populações, mas, ou seja, uma indústria operante. Você vai levar a questão dos portos, né? Fluviais. Você tem a integração por meio como a gente já colocou aqui, da bacia hidrográfica. Então, você tem vários movimentos, né, no que a gente afirma aí, dessa questão aí de interiorização do país.
E as estradas só facilitou esse intercâmbio, né? Assim, o que obteve um nível de eficácia compatível com o meio técnico, científico e informacional que ele diz lá no livro. Engraçado que tu, no começo realmente tu citou que o Brasil ele precisava se integrar, né? O Milton Santos, a gente precisava utilizar desse território. Eu lembro de ter lido, não foi no Milton Santos, mas da capacidade da Inglaterra de financiar a construção de ferrovias no Brasil. Só que ferrovias é Isso. uma coisa cara, né, e demorada. E o Brasil É, optou dessa forma pelas estradas, o meio de conexão pelas estradas, e criou uma certa dependência, né, tanto do petróleo, combustível e tal. Não foi a exatamente. mais acertada, mas no momento foi a que foi tomada. A nossa rede ferroviária chegou a ter, até 1950, 30 mil quilômetros de ferrovia. Embora, quando a gente chegou a 108 mil, a gente, ali naquela década de 70, começou a diminuir essa rede ferroviária, porque a rede ferroviária acabou que foi deteriorando-se, né? E também o modelo, com a criação das grandes fábricas de automóvel no país, no governo de JK, naquele período dos 50 anos em 5, no plano de metas. Então, o modelo desenvolvido no país foi o modelo rodoviário. Tanto que ele vai ser livro que a construção de portos no país vai ficar limitada, né? Porque implantam-se portos fluviais, como de Macapá, como ele vai citar lá no Amapá. Você tem também os outros portos mais modernos, constituído por um complexo industrial, né? Como de Santos, ali em São Paulo. E também o complexo rodoviário e portuário tem que se encontrar, né? Você tem, por exemplo, a criação de terminais automatizados para escoar o café, escoar o açúcar. Então, Tu ali chegou no você ponto, né, tem. Galdeci? A malha ferroviária criada no Brasil era justamente para escoar café. Não era, a intenção não Isso. era integrar para outros meios, era para escoar café. Então, os complexos assim de polos industriais vai se estabelecer no Amazonas, né, com a nova criação da Sudene, no Nordeste, da Sudã, no norte do país. Então, essas criações dessas zonas francas vão permitir uma nova especialização, ou seja, é a materialização do que ele vai chamar lá do mais tarde como esse campo tecnificado, né? Um campo cientificado, globalizado, orientado sobretudo para a produção de insumos e a necessidade de exportação fluida aí para outros países. Tanto que, quando nós substituímos as nossas importações com produtos de máquinas já usadas pelos países de economia centrais, aquelas máquinas que já foram usadas nos países de potências imperiais, hoje estavam servindo para a produção de nosso próprio consumo interno no país. Então, o maior número de objetos era fabricados ali em São Paulo e você vai cumprir ali diversas funções, né? Até meados da década de 90, onde vai ter a inovação técnica de algumas plantas produtivas. Então, inclusive, os carros brasileiros, quando chega em 92, o próprio presidente Collor já não suporta, chega a criticar, né, os nossos modelos, né, porque a Volkswagen trabalha só com um modelo de carro. A Mercedes-Benz também. A Volkswagen já falei, mas também tinha outras, né? Como a Chevrolet. Então, quando ele vai colocar também sobre essa questão da produção industrial a partir do uso do aço brasileiro, ele vai trabalhar a questão das hidrelétricas, né, no Brasil, ou seja, aproveitando
o nosso grandes bacias hidrográficas, então a difusão da energia elétrica no território nacional leva, no primeiro momento, à construção de sistemas independentes. Então, a ocupação desses espaços. Nós só tínhamos até 1920 17 hidrelétricas, em 30, 37. Em 1950, nós tínhamos mais de 170. E hoje nós chegamos a quase 200. Então, nesse quadro, a região sudeste é que mais apresenta aí um total de transmissão de operação. Você tem a Furnas, a Chesf, né? Você tem a capacidade de subestações. Então, a energia é importante para a produção industrial porque permanece um consumo para você fazer a transformação de materiais. Então, essa parte energética é interessante porque, como a gente havia falado anteriormente, né, o território ele precisa ser utilizado. Para ele ser utilizado, precisaremos de técnicas, de máquinas, né? E para essas máquinas funcionarem, a gente precisa de uma matriz energética. O Brasil, a maior parte do tempo, utilizou-se o carvão, utilizou-se também petróleo. Essa parte das hidrelétricas, principalmente na década de 70, né, que teve várias questões, até com a própria Argentina, com a crise de Itaipu, essas coisas assim do tipo. E na mesma pegada do regime militar também trouxe a questão nuclear, né, energia nuclear, com o acordo com o Brasil, com a Alemanha. E justamente é muito interessante essa parte porque a gente consegue conectar e entender como o território é utilizado, como as ferramentas que ele deve ser utilizado e como essas ferramentas são geridas a partir de uma matriz energética. Então a gente vai ter a expansão, né? O intercâmbio aí dessas implantações desse complexo de polo industrial. E aí ele vai citar também que isso vai chegar num determinado momento que vai ser criado refinarias com a criação da Petrobras. Você tem a criação da refinaria Landulfo Alves, o polo petroquímico de Salvador, né, na Bahia, aliás, aqui perto de Salvador, o projeto Carajás, os derivados de cloro de Alagoas, né, daquela indústria. Então, ele vai citar também a questão da produção têxtil no país, que foi bastante, no início, elevada no Nordeste brasileiro, o Complexo Tucuruí, o Programa Nacional do Álcool, Proálcool, que você tem o ingresso da utilização da cana-de-açúcar ali no eixo São Paulo, Campinas. Você tem vários... Essa parte do álcool aí, me corrija se eu estiver errado, foi com o governo Geisel, não foi? Essa parte do... Isso. É porque estava no choque do petróleo, né? O Brasil era muito dependente do petróleo e tal, aí ele tentou reformular essa parte aí. Eu vi, ontem eu estava estudando essa parte dessa matriz energética.